Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 31 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, essa daqui é a curva com os dados retirados do Ministério da Saúde. No dia 30 de outubro, ontem, a gente tinha chegado a 5.516.658. Então, passamos aqui da barreira dos 5.500.000 casos. Vamos ver se a gente avança mais, mas não chega a 7 milhões. Isso daí seria o meu chute final, que o Brasil não chega a 7 milhões de casos ao longo da pandemia. Espero que eu esteja certo, que de 6 milhões vai faltar assim, tá faltando umas 3, 4 semanas para a gente passar de 6 milhões. E eu acho que infelizmente a vacina não chega até lá, não vai ter uma mudança muito radical, não vai ter uma diminuição tão forte que nos impeça de chegar a 6 milhões. Mas a 7 milhões eu acredito que a gente não chegue, gente. Então, vamos lá. O que dá o aumento dessa semana? A gente aumentou um pouquinho mais do que nas semanas anteriores. Se eu observar aqui, a gente aumentou 163.002 novos casos contra 153.000 semana passada, 144 2 semanas, mas ainda não chegamos no patamar de 3 semanas atrás. Se a gente olhar aqui as novas confirmações por dia, a gente vê que as médias deram uma aumentada nessas 2 semanas aqui. A gente chegou a uma média nessa semana de 23.286, que é uma pequena aceleração aqui durante essas 3 semanas, mas ainda não chegamos no patamar de 25.000, 27 das semanas anteriores. E então, isso daqui o que a gente observa? A taxa de contaminação aumentou. Isso não é uma notícia muito boa, porque fazia muito tempo que a gente não via 3 semanas seguidas de aceleração, quer dizer, 2 semanas seguidas de aceleração, né? Porque dessa para essa foi uma desaceleração e daí acelerou um pouquinho nessa semana e acelerou mais um pouquinho nessa semana. Então, tem que observar, ver se essa taxa de contaminação está mudando por alguma mudança de comportamento da população. Talvez, eu tenha observado isso aqui em Porto Alegre, né? As pessoas estão descuidando, tem muita gente sem máscara, isso pode estar aumentando a taxa de contaminação. Eu já disse na semana passada, eu não acredito numa segunda onda, eu não acredito que a gente volte a esses patamares do auge de 45, 46 mil casos por dia. Mas é claro que o que a gente quer é ver isso diminuir, a gente não quer ver esses números aumentarem, né? Mas enfim, a boa notícia é que se a gente conseguir voltar para o alfa igual a 2,1, a gente volta para uma média de 20 mil casos por dia, que era o que o Brasil poderia estar vendo hoje, né? 20 mil casos por dia em vez de 23 mil. E aí 20 mil casos por dia com alfa 2,1 já está uma coisa bem mais controlada. E a notícia melhor ainda é que para a semana que vem a gente vê a aceleração de novo, ou seja, para a semana que vem, para a gente ter mais do que 23 mil casos por dia de média, tem que acontecer uma coisa praticamente inédita. A gente teria que sair de 2,2 para 2,4. Eu fiz as contas aqui. Se o alfa continuar em 2,2, a gente cresce 21, 22 mil. Se o alfa ficar em 2,3, a gente não chega a 23 mil casos por dia de média. E para ter aceleração, o alfa precisaria estar aqui em 2,4, ou seja, é um alfa que não aparece há muito tempo. Aliás, 2,2 não aparecia fazia bastante tempo também, né? Espero que o alfa 2,4 não apareça semana que vem, e que semana que vem eu fale para vocês, finalmente paramos de acelerar e estamos acelerando. A minha aposta é essa daqui, alfa 2,1 na faixa de 20 mil casos por dia na semana que vem. E aqui seria o resultado. A gente cresceria na faixa de 141 mil casos na semana que vem, chegaria aqui a 5.657.000 casos. Então aqui são as projeções que eu estou colocando para a semana que vem, com os intervalos de confiabilidade de mais ou menos 1%. Eu usei alfa 2,1 e isolamento social eu dei uma diminuída, 34%, porque está diminuindo o isolamento social no Brasil, infelizmente. E aqui, análise do erro da semana passada, que nem eu disse, eu errei para mais, infelizmente. Aliás, errei para menos, infelizmente. Eu tinha projetado 5.487.000, eu achei que a gente não ia chegar a 5.500.000, mas enfim, chegamos a 5.516.000. Foi um errinho até grandinho para o que, digamos assim, o que eu estou acostumado, né? Mas enfim, vamos voltar aos dados dessa semana. A gente está com
quase 5 milhões de pacientes recuperados, o que dá aqui 90% de todos os casos confirmados já estão com o status de recuperado. Casos ativos, essa semana até não deu uma baixada muito significativa, a gente está aqui com 390.917. O que importa é abaixo de 400 mil. Quanto menos, melhor. E óbitos, a gente não chegou a 160 mil, isso foi bem legal. A gente de novo teve menos óbitos do que na semana anterior. Óbitos já faz aqui 1, 2, 3, 4 semanas que a gente desacelera, e essa semana mesmo, já comentei, essas 2 semanas juntas dão uma desaceleração em relação à semana anterior. Óbitos, a gente está vendo que o Brasil está realmente diminuindo o número de novos óbitos. Aliás, não só o Brasil, né? Vários lugares do mundo estão percebendo essa diminuição na letalidade do vírus. Aí eu não sei se é alguma mutação do vírus ou se é porque os hospitais estão mais bem preparados, as equipes médicas mais conscientes do que dá certo, do que não dá certo. O que importa é isso. Menos óbitos essa semana do que na semana anterior. Taxa de letalidade continua aqui em 2,9 e a gente não passou dessa barreira de 160 mil óbitos. Isso é muito bom, né, pessoal? Sempre bom quando a gente tem menos óbitos essa semana do que na semana anterior, porque é assim que as vidas estão sendo preservadas. Bem, mas enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Aliás, uma coisa que muita gente fala, quando passarem as eleições, a gente vai ver os casos aumentando. Talvez eu seja ingênuo, pessoal, mas eu não acredito muito nisso. Eu acho difícil que os gestores municipais estejam conseguindo esconder os casos. Tem a politização da pandemia? Tem, claro que tem. Mas só que esconder casos, e principalmente esconder óbitos, é muito difícil. Mas não sei, eu só não acredito, não tenho muito embasamento nisso, tá, pessoal? Mas era mais ou menos isso. Então, muito obrigado e até a próxima.